Bom, como se sabe, hoje comemora-se o Dia da Consciência Negra e a gente não tem muita coisa para comemorar, pelo contrário, inclusive foi assassinado no supermercado em Porto Alegre, de ontem para hoje, né, um negro, e numa situação também que está rodando aí pelas redes sociais, deprimente, né, o que a gente vê, a ação, especialmente do pessoal de segurança. Lá em São Paulo, outro problema de agressão, mas é muita coisa para ser resolvida. Eu estou recebendo aqui o Marlúcio Anselmo, que é do Compir, a Revalina Aparecida, que a partir dessa semana já é a presidente da CUFA, né, da Central Única de Favelas aqui de Minas Gerais, e a Érida Amparo. A Érida Amparo deixou um material gravado aqui, porque ela está trabalhando nesse horário. O seu futuro não pode parar. O Unicef prepara você para ser um grande profissional. Faça o vestibular online Unicef 2021. Nova e moderna estrutura curricular e cursos mais acessíveis. Inscreva-se já em unicef.edu.br. No Colégio Atenas, trabalhamos na formação de pessoas conscientes de seu papel na sociedade, éticos, morais, sociais e religiosos, valores que nos dão a consciência do que somos e do que queremos ser. Primeiro, é um prazer recebê-lo aqui. Vamos começar pelas mulheres, né, Marlúcio? Sim. Um abraço para você, Revalina. Olá, boa tarde, um abraço, é uma alegria, né, poder participar desse momento. A gente sabe que para nós pretas e para nós pretos o momento ele não é favorável, ele nunca foi favorável para nós, pelo contrário, a gente sempre tem tido todos os nossos direitos retirados, né, mas a gente continua com esses processos de movimentação, acreditando que através dos nossos movimentos culturais, através dos nossos movimentos sociais, nós vamos encontrar, né, o mínimo de dignidade possível para a nossa população e para nós mesmos, porque eu acredito que através desses movimentos que a gente participa, né, hoje eu estou como coordenadora da CUFA Patrocínio, como vice-presidente da CUFA de Minas Gerais também, a gente procura sempre encontrar um pouco de afeto dentro dessa sociedade que é um tanto quanto racista, machista e nos coloca em espaços que acreditam que nós devemos estar. Né? Então, é sempre bom a gente falar sobre a questão da consciência negra, é sempre bom a gente falar sobre a nossa história, sobre a nossa cultura, e além de ser necessário, né? Porque a gente vê todos os dias, a cada 23 minutos, um jovem negro morrendo no país, e a gente vê a cada minuto ações nas redes sociais ou até mesmo presenciais como violência étnico-racial, e isso é inaceitável, né? Em pleno século XXI, a gente ainda está passando por isso, como resquício ainda do período escravocrata que a gente passou. Marlúcio, agora, você, além de tudo, né, você também dirige uma entidade educacional e, quer dizer, você pode fazer o seu movimento normal por outros caminhos, mas também você, dentro do próprio ambiente, embora você não possa, ter algumas coisas, algumas normas que devem ser seguidas, mas você já pode trabalhar esse caso aí no IFTM. Mas a sua opinião sobre esse dia, né? Nós temos a comemorar, estamos longe disso, como é que está? Um prazer tê-lo aqui. Prazer, Luiz Antônio, prazer, Revalino, boa tarde a vocês, boa tarde aos ouvintes, né, e também telespectadores, né, que o vídeo chegará até eles. É muito importante, né, eu sigo mesmo a mesma linha da Revalina e seu entendimento também. Nós temos muito pouco a comemorar, Luiz. Nós tentamos, através da legislação, né, nós estamos já com 17 anos de legislação e uma década, né, da última legislação que propõe uma discussão, né, porque eu falo que a lei ela vem propor discussões e caminhos para uma sociedade, né, em relação à igualdade racial. Mas é muito desigual, né, são 3 séculos contra uma década.
Então, é uma luta muito desigual ainda. Eu acompanho também o pensamento da Rivalina da nossa sociedade, né? A sociedade patriarcal branca, tradicionalmente, e que tem o seu alicerce, a escravidão brasileira, né? Que tanto fez para criar esse país que nós temos hoje, que é um país rico, né? Apesar dos pesares, é um país rico, e nós ainda não temos um local, um locus a ser ocupado de destaque na sociedade brasileira. Então, ainda é com muito lamento, né, que nós chegamos ainda em 2020, tendo que termos uma data para reflexão, né? Alguém colocou algumas questões em relação à consciência negra que não deveríamos ter, né? Nós deveríamos, sim, nós precisamos ter, nós precisamos de promover espaços de debate e, principalmente, fazer uma provocação à sociedade brasileira, né? Nós, obviamente, temos nosso alcance e, como você disse, nós fazemos do micro para o macro, mas nós trabalhamos na formação de pessoas e na transformação de uma sociedade e nós tentamos fazer isso dia a dia. Eu quero relembrar aqui uma frase, né, da Rivalina que me marcou muito na última discussão que nós tivemos, né, foi para uma rádio de patrocínio, e que ela coloca, né, fiquei preocupado, Rivalina, do desânimo de algumas pessoas que estão à frente desses movimentos, né, porque realmente chega em determinados momentos que é desanimador. Nós desanimamos perante aquilo que nós vimos com o comportamento da sociedade. Nós criticamos a sociedade estadunidense e refletimos aqui no Brasil, reproduzimos tudo que é feito lá. Esse fato que você colocou, a morte daquele senhor, né, em um supermercado, Luiz, foi tal e qual a morte de Floyd. Uhum. Então, se não difere em nada o processo de assassinato que aconteceu lá no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. Exatamente. E até nós vamos ouvir agora a Hélida, que é a presidente do CONFIR, aqui de Patrocínio, né, o Conselho Municipal pela Promoção da Igualdade Racial, e porque a participação dela é gravada, então vamos conferir. Boa tarde, Luiz Antônio. Boa tarde, a equipe da Rede Hoje. Há pouco tempo, com o assassinato do George Floyd, o mundo consternou, né? Com a hashtag Vidas Negras Importam. No Brasil, nós estamos gritando isso há tempo. Então, nós precisamos de que isso seja realmente praticado. Vidas negras importam. E hoje, num dia tão, né, de reflexão, a gente tem nos noticiários mais um negro brutalmente assassinado. Então, que não tenha que morrer um negro lá fora para que as pessoas importem. Nós estamos matando aqui a cada dia. Aí a primeira participação da Hélida conosco aqui nesse programa de hoje. E agora, outra coisa, vocês aí do IFTM realizaram esta semana um evento para focalizar essa data, né? Sim, nós promovemos o primeiro Semiafro. Gostaria de lembrar, Luiz, que não é a primeira vez que o IFTM, né, de patrocínio, tem um movimento em relação à questão da discussão do negro na sociedade patrocinense, né, e do Brasil de um modo geral. Nós já vimos aí há alguns anos promovendo esses encontros, esses debates. A Rivalina está comigo também, né, no NEAB do IFTM, que é o nosso núcleo de estudo afro-brasileiros indígenas. E este ano nós fizemos um evento de mais peso, de mais corpo, porque foi um evento institucional. Então, nós, ao invés de termos os eventos pulverizados nos campi, nós optamos por termos um evento que fosse centralizado, né, para o IFTM. Então, foi um evento de mais corpo, realmente, onde nós tivemos um alcance maior, né, na sociedade regional nossa, né, do Triângulo Mineiro e do Alto Paranaíba, de um modo geral, mas também atingimos outros estados. Né? Nós tivemos participação do Tocantins, né, nós tivemos de São Paulo. Então, foi um alcance maior esse ano, a partir do momento que nós fizemos um encontro mais macro. Então, o Semiafro ele vem discutir justamente essas questões de uma década, né, da nossa legislação em prol da igualdade racial, pensando nos seus desafios, algumas conquistas, não podemos negar também que temos algumas conquistas, mas são ínfimas, né, perante aquilo que nós temos que percorrer e alcançarmos ainda. Agora, Rivalina, você era vice-presidente da Central Única de Favelas do Brasil, agora é vice-presidente da Federação, da Central Única de Favelas de Minas Gerais, e é uma coisa importante, né? E durante a pandemia aí, a Central Única de Favelas teve um trabalho excepcional,
Mas como é que você vai... Porque a partir de agora você está mudando um pouco de patamar, está cuidando do estado de Minas Gerais e tal, né? Como é que é feito esse trabalho? Então, a gente, diante dessa pandemia, né, os nossos trabalhos, eles foram intensificados, né, e até trazendo isso para a nossa realidade enquanto povo preto também. Porque o povo preto está na linha de frente de uma forma muito grande. Se a gente for observar, principalmente as pessoas que moram nas periferias, que moram nas favelas de todo o Brasil, são as pessoas que estão na linha de frente, que fazem com que o país funcione, que faz com que as nossas cidades funcionem. Exatamente. Então, a CUFA teve que agir rapidamente, porque nós tivemos que alterar todo o nosso calendário de atividade, né? Assim como todas as pessoas, como todas as instituições, mas nós tivemos que ir aonde a gente já ia, só que de forma efetiva e diferente do que a gente fazia. Trazendo para a nossa situação local, a CUFA faz um trabalho voltado para a educação étnico-racial, voltado para o recorte cultural, voltado para a educação no contexto geral, e nós tivemos que transformar isso em doação de cesta básica, nós tivemos que transformar isso em vários outros programas que a CUFA Nacional trouxe, né? Então, ao longo dos últimos 8 meses, a CUFA Nacional, junto com a CUFA Patrocínio, com todas as bases da CUFA, atingiu mais de 5 milhões de pessoas, mais de 5 milhões de famílias com doações, porque as pessoas, elas estavam com fome, estavam passando necessidade, estavam passando dificuldade, então todos os nossos projetos, eles tiveram que ser refeitos, né, de uma forma muito rápida, porque existiam as empresas que eram parceiras, que são parceiras, que precisavam fazer com que as doações chegassem na periferia, que chegassem nas favelas ou comunidades, como as pessoas preferem dizer. Então, a gente precisou agir de uma forma muito rápida. Só no município de Patrocínio, 500 famílias foram auxiliadas com o benefício da CUFA em várias parcerias, né? A gente pôde contar aí com a parceria com Marlúcio, com Bianca, com Hélida, com várias frentes e com várias pessoas aqui do município, com várias empresas que nos ajudaram a fazer esse processo de diminuir os impactos do Covid-19. Porque se a gente for ver os números das pessoas que tiveram dificuldade durante o Covid, tanto no que diz respeito às questões de saúde, e também as questões econômicas e sociais, nós podemos colocar a população negra novamente nesses dados. Né? Então, a gente teve que, novamente, agir de uma forma muito rápida. Né? Então, a gente está aí novamente, né? É quase que impossível a gente fazer um cronograma de quais são as novas atividades, quais serão os próximos passos, porque a gente não sabe aonde que essa pandemia vai chegar. Mas o que a CUFA tem feito é o programa Mães da Favela, que é de auxílio de R$ 240 para as mulheres que são moradoras de periferia. Né, aqui no município de Patrocínio, 70 mulheres foram auxiliadas e agora mais 15 mulheres foram cadastradas para receber esse benefício. E nós temos também o programa A Mãe Tá On, porque quando a gente chegou na casa dessas famílias, a gente se deparou com a situação de que muitas crianças estavam sem fazer atividade de casa, porque não tinha conectividade nenhuma de internet. Então, aqui só no município de Patrocínio estão sendo 500 chips doados, né, pela Alô Social, que é um programa da CUFA, do projeto A Mãe Tá On, para que as famílias continuem fazendo as atividades de casa dos filhos, porque a gente acredita que a educação é uma forma de transformação, e de transformação e para promoção também, tanto da equidade, quanto da igualdade, seja ela social, seja ela étnico-racial. Então, são esses projetos que a gente está embasando agora, nesse momento, né, porque é difícil a gente prospectar um futuro, né, porque a gente não sabe quais serão os próximos passos, é só que a gente tem trabalhado muito com os projetos a nível nacional, porque é o que a gente tem conseguido fazer, né, porque a gente está passando por um momento muito difícil, né. Um detalhe, Revalina, é que quando vem uma crise desse tamanho, dá para a gente notar como é que está a população negra em relação aos demais, né? E outra coisa,
que a população pobre, carente, por exemplo, aqui em Patrocínio, é subdimensionada, não? Com certeza. E a gente ouviu, né, a gente escutou durante muitos dias, mas existe o auxílio emergencial, mas existe isso, existe aquilo. Mas se a gente for colocar tudo isso em perspectiva, né, são coisas mínimas que não conseguem suprir as necessidades das famílias. Né? E aí a gente tem a questão de muitos, né, dessas pessoas que estão nas periferias, são cantores de rap, são pessoas que estavam iniciando aí uma carreira dentro do movimento cultural. Então, essas pessoas tiveram que voltar novamente para suas casas e ficar sem uma perspectiva. Então, além de tudo isso, das questões econômicas e sociais, né, de todo esse problema de saúde que a gente ainda tem que enfrentar todas essas dificuldades, né, até mesmo psicológicas, porque você ficar dentro de casa, para nós que ainda temos alguma coisa, mesmo que seja mínimo, é muito tranquilo. Mas a gente sabe que existem muitas famílias em grandes números, mas que vêm para dentro de casa com as crianças que não têm escola, que não têm ocupação, que não têm um computador, que não tem internet, que não tenha comida para poder ter ali o tempo todo, e a gente sabe o gasto que é uma criança dentro de casa. Então, existem todos esses problemas sociais. E a gente quando a gente faz todos esses recortes, a gente traz isso para a comunidade negra também, a gente vê a dificuldade que a gente passa cotidianamente. Né? Então, a gente precisa fazer todos esses recortes, né, que são recortes necessários e que muitas vezes as pessoas fecham os olhos para isso. Né? Ou fecham os olhos para isso, ou tratam como... eu sempre ouço, é mimimi, vocês estão se vitimizando, mas não é se vitimizar. Né? É um convite que sempre eu deixo para que as pessoas façam parte de algum desses movimentos para ir com a gente conhecer a realidade. Marlúcio, essa questão também, né? Que a gente nota quando surge uma crise, como eu disse para a Revalina, como o coronavírus, a gente nota o quanto a população negra é maltratada, né? Porque a população, negros e pobres, não é só o negro, mas o pobre também, porque agora a gente pode ver como é que inclusive no Brasil, esse pessoal é tratado. Luiz, eu costumo dizer que as desigualdades sociais, elas são escancaradas principalmente nas crises. E o coronavírus, ele veio mostrar para todos que querem ver, porque já são 8 meses, né? É impossível, seria muita cegueira não querer observar essa questão, principalmente da vulnerabilidade social e as questões sociais da doença. Né? Nós já temos um abismo social da doença no nosso país. E dentro desse abismo social, Luiz, quando você fala a questão da pobreza, que nós estamos falando que 70% a 80% dessa população é negra. Ela é formada por pretos e pardos. Exato. Então, por isso que às vezes há essa confusão, né? E no Brasil isto é corriqueiro, né? Já é tradicional de se confundir a pobreza com a cor da pele. Porque a população negra ela está em situação de vulnerabilidade social. Quando a Revalina coloca a questão da situação dos lares, é uma situação que realmente é muito preocupante, porque são pessoas que habitam em residência de 2 ou 3 cômodos, né? São 4 ou 5 pessoas de uma família, e essas pessoas, elas dividem esse espaço por um período de 6, 8, 10 horas por dia, e passaram a dividir esse espaço por 24 horas. Né? Se você pegar o custo hoje de uma criança em uma creche, ela é muito maior do que o auxílio emergencial que a Revalina colocou. E essa criança, ela não está na creche, ela está na casa. E na casa, ela tem as mesmas necessidades que ela tem lá na creche. Ela se alimenta, ela tem necessidade a lazer, a gente não pode confundir isso. Nós fizemos um projeto, né, onde nós levantamos artigos para desenho, para pintura, e em alguns momentos as pessoas não entenderam a importância disso, Luiz. Tem que dar comida para essas pessoas. Elas precisam de comida, sim, como ato prioritário. Mas também eles estão dentro de um convívio, elas precisam de outras coisas,
Quando você coloca essas crianças, elas não têm acesso a uma TV paga por assinatura, elas não têm acesso à internet, nem sequer para realizar suas atividades A Rivalina escolares. falar, inclusive, para as aulas, né? Que a Riva colocou, né? E assim, quando a gente muda, né? Vou até levar agora para instituições de ensino, que nós somos uma instituição de ensino, trabalhamos com ensino médio e ensino superior. E nós temos alunos em situação de vulnerabilidade social. Esses alunos tiveram que ser amparados do ponto de vista financeiro e também de acesso à tecnologia para eles permanecerem nos seus estudos. E estamos fazendo agora a nossa última etapa de inclusão social, né? Que tem o cunho digital, obviamente, mas nós também demos renda para esses meninos, né? E nós distribuímos a merenda escolar a esses meninos também. Então, nós temos uma situação de vulnerabilidade social no Brasil que é imensa, né? Ela se escancara principalmente nos períodos que nós temos crises. E o coronavírus está nos mostrando já há 8 meses qual é a situação dessa população na nossa cidade também. Não podemos esquecer disso. E sem contar um problema sério que essa população vive, que é o problema da violência, né? Principalmente, não só da violência policial, mas a violência de maneira geral, né? A violência ela é periferizada, né, Rivalina? Tradicionalmente. Tanto que as políticas públicas para combate à violência, Luiz, elas só surgem a partir do momento em que a violência vai para o asfalto. A partir do momento que ela sai do morro e vai para o asfalto, ela gera uma comoção e uma preocupação. Porque enquanto ela ficava periferizada, não se tinha uma política preocupada com essas questões. É muito claro e notório quando você vai falar de drogas, né, do uso de drogas e de tráfico de drogas. O tráfico de drogas ele sempre foi encoberto nas zonas centrais das cidades. Ou eu saía das zonas centrais, ia até o morro e voltava com a minha droga, ou eu tinha um acesso fácil a essa droga no meu meio central mesmo. Mas a partir do momento em que se há uma confusão, né, um emaranhado de trânsito, né, do morro com o asfalto, há a preocupação. Eu gosto de colocar um marco, né, que é bem claro, preocupação no Brasil, que é o sequestro do Silvio Santos, né? Então, ali existe uma comoção, uma preocupação com a segurança pública, porque ela saiu da periferia e atingiu a camada mais alta da sociedade, que era representada naquele momento, né, por ele. Então, se nós sabemos disso... Mas a cada dia morrendo jovens negros na periferia e tal, isso. E todas as vezes que a gente vê um ato de violência, qualquer coisa nesse sentido, a gente vê assim, ele tinha passagem por isso, ele era... né, Rivalina? E era... né? Culpabilização então, assim, da vítima. É uma das críticas assim que a gente precisa tecer. Eu acredito que o dia 20 de novembro é justamente para isso. Para a gente poder fazer esses processos de reflexão acerca do quanto como que tem sido, né, a vida da população preta dentro da sociedade. Né? E quando a gente traz sobre o assunto da violência, né, a gente precisa lembrar que a cada 23 minutos tem um jovem negro sendo assassinado no Brasil. Ponto. E aí, a gente precisa fazer, dentro desse processo de reflexão, né, o que tem sido feito para mudar isso? Né? Porque a gente sabe que é educação, é cultura, é através de promoção do protagonismo juvenil que a gente vai conseguir diminuir os índices de violência. Mas, ao mesmo tempo, é muito bonito todas essas palavras de diminuir a violência, mas só fica como palavra. Existem pouquíssimas ações efetivas no combate à violência contra o povo preto. Porque é muito difícil, quando você traz, falando algo sobre a violência do povo preto, as pessoas já começam a nos olhar com olhar de vítima. E também tem o fato que o Marluz tocou lá no início, de que a gente começa a desanimar quando você olha para as pessoas que são seus pares e eles acreditam que o que acontece com o negro lá nos Estados Unidos tem mais relevância do que acontece com o preto aqui da nossa cidade. Porque é o mesmo peso e a mesma medida. Porque a dor é a mesma. A violência racial é a mesma. Então, a gente precisa parar de colocar
né, dentro de uma perspectiva de que é preciso acontecer um levante fora do nosso país, fora da nossa cidade, para que a gente comece a valorizar as vidas aqui dentro da nossa cidade, dentro do nosso país. Nós precisamos começar a valorizar os nossos jovens e começar a olhar para as pessoas que são diferentes de nós, isso no sentido amplo da palavra diferente, para que a gente consiga diminuir os índices de violência. E os índices de violência étnico-racial, eles são inúmeros. É o preconceito que acontece na escola, é a discriminação que acontece na esquina, é a zoação que a gente não reconhece como preconceito, né? E aí existem vários projetos. Existe a Lei 10.639, que pode, de 2003, que pode e que é um objetivo, que tem o objetivo de trabalhar a história e a cultura afro-brasileira e africana dentro dos espaços escolares. Mas de que forma efetiva essas ações são trabalhadas? Dentro da educação, dentro da cultura, dentro da agronomia, dentro de todos os espaços, porque a gente fica muito restrito aos espaços, porque a gente acredita que a educação é transformadora, a gente acredita que a cultura ela é capaz de diminuir os índices de violência, mas e os outros espaços? E o empreendedorismo? Como que todos esses espaços, eles estão acolhendo as pessoas pretas para que a gente consiga diminuir os índices de violência? Porque quando a gente tiver um emprego com qualidade, quando a gente tiver um atendimento em qualquer comércio, aonde a gente não é visto como uma pessoa que chegou ali no comércio para roubar, porque existem esses olhares para cima de nós. Então a gente já começa a receber todos os olhares do outro como um olhar de violência. Porque a violência, ela não é, igual você citou, ela não é só a violência policial, ela não é só a violência física. A violência psicológica também mata. A violência que nós sofremos através das redes sociais, ela também acaba com a gente, né? E isso é diariamente. A violência que a gente sofre na escola quando criança, a gente arrasta isso para o resto da vida, né? A gente leva isso para o resto da vida. Então, a gente precisa começar a pensar qual é o tipo de violência que a gente quer combater. E qual é a forma que nós vamos combater a violência étnico-racial? Qual que é a forma que nós vamos combater e diminuir esses números? Porque nós estamos sendo tratados como números. Nós estamos sendo tratados como a cada 23 minutos morre um jovem negro no Brasil. Ok, toda hora alguém fala isso, mas o que a gente tem feito para mudar esse número? Para a gente diminuir esses índices que a gente só vê que aumenta, que a toda hora não existe um espaço que nos defenda, se não for de nós mesmos. E as pessoas acreditam que esse processo tem que ser feito por pessoas negras, mas não. Mas não, esse processo tem que ser feito por todos. E eu acredito que tinha que ser ao contrário, porque o negócio é tão feio pra gente, o negócio é tão feio pra gente, é surreal o que acontece conosco. É surreal. E aí é onde que eu falo, às vezes a gente perde as forças de querer continuar. Quando a gente vê os nossos caindo, quando a gente vê os nossos dentro de supermercado, sendo vigiados, quando a gente vê os nossos dentro do supermercado apanhando e morrendo. Então, assim, a violência, ela está aí para nós, principalmente. Para nós e para as nossas crianças e os nossos adolescentes. Ô, Malu, só chamar a Elda mais uma vez. Né? A gente vem falar um pouquinho sobre a necessidade dessa data, que é a necessidade onde a gente tem que discutir, mostrar para as pessoas que o racismo existe, que ele não é velado, ele é bem explícito e que a sociedade brasileira precisa sim discutir mais ações, mais políticas públicas para a comunidade negra, e aqui em Patrocínio isso não é diferente. Nós precisamos de mais políticas públicas, nós precisamos de mais negros nos espaços, e
tempos, né, nós já estamos trabalhando por isso, mas não só o negro deve falar sobre isso. Nós precisamos que toda a sociedade venha conosco, que 20 de novembro não é apenas um feriado, é uma data que vem para demonstrar toda uma luta, né, desse racismo estrutural que a gente vem sofrendo na pele há anos e a gente não pode calar. Nós precisamos continuar na luta. Bom, agora volta um tema aqui, gente, que é... Até o Marlúcio queria falar no bloco anterior, Marlúcio, sobre o tema que a Revalina estava falando, e depois que você concluir aí, eu quero saber a questão das eleições agora, que foram muitos pretos, né, que foram eleitos e tal, e se eles são representantes realmente, se estão dentro dessa estrutura que vocês querem fazer, formar, né? Eu estou falando de vocês porque eu, como um cara branco, né, embora defenda tudo isso aí que vocês estão defendendo, mas eu não sinto na pele que vocês sentem, não é verdade? Sim. Só gostaria de... São dois pontos importantes que a Revalina cita lá no início, que ela cita duas palavras, né? Que é igualdade e equidade. Nós vamos entender, Luiz, são duas coisas distintas, mas que se convergem, né? A um ponto onde nós queremos chegar. Porque o princípio da equidade, né? Quando você fala em política pública, em justiça social, é você tratar os desiguais de forma desigual. E a partir do princípio, né? De que, tratando os desiguais de forma desigual, você promove a maior igualdade. Você aproxima as pessoas a partir, né, do ponto que você trata os desiguais de forma desigual. Nesse contexto, né, que nós estamos discutindo, e já colocamos diversas vezes, nós temos uma sociedade, né, onde ela é multifacetada, e uma grande parte dessa sociedade, nós somos mais de 54%, né, dentro dessa sociedade, vive uma situação totalmente extrema da dos demais, desses outros 46%. Então, nesse ponto, né, os desiguais são os negros. É onde eu queria falar de novo, né? Revalina diversas vezes fala o preto. E quando eu falo negro, eu estou inserindo também o pardo. O pardo no Brasil, Luiz, ele tem uma transição aí de uma tentativa muito grande de branqueamento também, né? Nós sabemos disso, que foi algo que foi imposto. E assim, eu gosto de colocar que a situação do negro no Brasil, né, do alisar o seu cabelo, né, de tentar clarear a sua pele, é uma imposição social. Não é um ato de formação da cultura da pessoa negra no Brasil, não. Ela é uma busca, e nós discutimos isso lá no Semiafro, ela é uma busca de sobrevivência, onde nós temos essas questões que realmente há uma necessidade, né, de que nós, pretos, tornemos cada vez mais brancos, para aproximar daquela face, né, aquela parte da sociedade que tem os seus privilégios, né, de cor. Outro ponto importante, né, quando a gente trabalha também, nós nunca trabalhamos de uma forma unifatorial, né, ou de unicausalidade. Quando nós tratamos da questão da violência, a violência ela não é só física, né? Quando nós falamos da violência, nós falamos de todos os aspectos da violência, né? E quando eu falo que nós temos a violência localizada e a generalizada, né, isso que a Revalina coloca. Que quando eu chego no meio social, eu tenho diversas formas de violência contra o negro. E nós temos que entender também que existe um contramovimento. E violência gera violência. Eu tenho que entender isso. Porque eu preciso me defender também. Então, não é só você me agredir, né, como a Revalina colocou, né, por tanto tempo. E eu vou trazer para vocês um exemplo, né, que nós tivemos, não sei se foi não me lembro agora se foi a People, uma revista norte-americana, elegeu o Jordan Jr., né, como o homem mais sexy, né, o ator do Creed, para quem não conhece. E assim, quando eu fui ler a matéria no Brasil, são só críticas racistas. Chega o ponto do sujeito colocar lá, se eu não vou comentar nada, porque senão vão me chamar de racistas. Ou seja, racista já se intitula porque ele é. O comentário dele seria racista. E outro ponto importante que eu gostaria de colocar também, né, em relação à violência, as políticas públicas, elas têm que acontecer onde está essa população. Não adianta você promover políticas públicas de fazer de movimento desse grupo, porque nós queremos fazer o quê? Tirar esses grupos do seu locus, do seu habitat, e trazer para o centro das cidades, né, sem conhecer a sua realidade. Quando a Revalina fala da questão que nós temos de números, você transformar números
em políticas sociais, políticas públicas, né? E entender qual é a necessidade desse grupo. Nós temos um momento ímpar agora, né, com essa questão da pandemia, que é o aumento do empreendedorismo, por necessidade, né? Então, aquela mãe que tem que aumentar a sua renda, aquela que perdeu o emprego. Então, o que nós precisamos agora? Capacitar essas pessoas para que realmente elas consigam se manter dessa renda e melhorar seus negócios. Então, nós temos uma diversidade muito grande. E quando a Revalina traz a questão do jovem, porque realmente o nosso primeiro foco tem que ser o jovem. Né? Primeiro, eu mato a fome, obviamente. É uma crítica que a gente tem. Algumas pessoas falam que você não tem que dar comida, mas eu tenho que matar a sua fome. Né? Com fome, você não aprende, você não tem forças para lutar. Então, tem que vir realmente resolver o seu problema social. E o principal deles é a fome e a saúde, para que depois você tenha condições de enfrentamento aos demais. Agora aqui eu vou perguntar para os dois, né? As eleições, elas já mostraram um número maior de participações, né, de pessoas. Aqui em Uberlândia teve a vereadora mais votada, foi uma negra, né? No Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, até em Santa Catarina, onde o racismo, inclusive, parece ser maior, né? Vocês estão sentindo que essa representação é para valer? Outra coisa, o negro ainda não tem uma representatividade tão grande no poder. E é o único que colocaram lá no Ministério, do como é que chama lá? Palmares. Dos Palmares. É aquilo que vocês veem aí. Como é que fica essa representatividade de vocês nessa área, na área política? Nós discutimos isso, né, Revalino? Justamente, Luiz, essa semana a gente discutiu sobre isso. Me preocupa algumas situações, né? A primeira delas, a questão da cota de fundo partidário. Ela não significa que você vai chegar ao poder com uma cota de fundo partidário. Seria o mesmo que eu falasse para você, Luiz, vou pegar os meninos pretos da periferia de Patrocínio e vou dar para eles R$50 por mês para eles poderem entrar na universidade. O fundo partidário é isso. Eu te dou dando um recurso para você tentar se eleger, né, dentro de uma sociedade que é patriarcal e branca. É o primeiro ponto. Eu não estou te dando cadeiras. Estou mudando a sua condição para lutar por uma cadeira. É o primeiro ponto. O segundo ponto, né, que eu gostaria de tocar, nós não temos representatividade. Se nós somos 54% da população, então nós devemos ter 50% das cadeiras ocupadas em Patrocínio, por exemplo, né? Que é o primeiro ponto. Eu estou falando de representatividade de cor de pele. Porque não significa também representatividade de causa. A Revalina sabe muito bem disso. Nós podemos ser pessoas que nós temos lá uma representação de cor, mas não temos representação de causa. Então, isso me preocupa muito, Luiz. Né? E o outro ponto que me preocupa, porque é político, né? Desculpa, mas eu acho que essa questão que você está falando aí acabou de acontecer agora, na Câmara Municipal de Patrocínio. Sim. Não, e assim, existe o contramovimento também. Se você entrou lá, você não me representa como negro, como preto, como pardo, Luiz, você não vai ficar. Eu não vou te eleger também, né? Porque existe esse contramovimento que eu coloco sempre. Eu tenho outra preocupação. Nós vimos nas últimas eleições o crescimento de candidaturas laranja atrás de voto feminino. Né? Por quê? Por causa de fundo partidário. Então, me preocupa também essa questão de acompanhamento, Luiz, que nós não temos, né, um acompanhamento muito rigoroso, que a partir do momento que você cria fundo partidário especial, você pode atrair pessoas para a política pensando única e exclusivamente no fundo partidário. É uma questão de tratar o desigual de forma desigual? Quando você coloca também, porque nós sabemos que o recurso financeiro é muito importante numa eleição. Nós não podemos tirar esse mérito. Mas também não é algo que garante cadeira. A minha preocupação é esta. Não há garantia de cadeira. Né? Nós temos um movimento, quando você fala, é um movimento que é muito tímido ainda. Não, e tanto é que essa representatividade de cadeiras é o que eu acabei de dizer lá do presidente da Fundação Palmares. Sim, né? Que é uma de cor, né? Ele é de cor, mas não representa os negros. Tem uma representação de cor, e nem de cor, na minha percepção, Luiz. Né? Eu gostaria de colocar aqui, porque não tem representação nem de cor.
porque ele foi colocado como uma figura, né, uma figura branca pintada de preto. Me desculpe o peso da expressão, né? Onde ele pode ser manipulado por alguém. Agora, essa semana, o Márcio Araújo, que é um amigo meu lá de Brasília, que é daqui de Patrocínio, ele me mandou um negócio que eu achei incrível, né? Que eles fazendo homenagens e tirando o Milton Nascimento, né? Dessa questão das homenagens, assim, não dá para entender uma figura Marina como Silva Milton também. Nascimento, hein? Marina também já havia sido retirada. Pois é, então aí você vê que o quão racista o Brasil é, né? Nesse governo pior ainda. Mas eu acredito que, eu acredito que tenha muito que melhorar, né? Eu sempre vou ficar nesse lugar de falar que a gente tem que melhorar, porque a gente precisa melhorar. Né? Fabrina fez aí nos últimos dias um levantamento de quantos por cento de candidatura pretas que se autodeclararam pretos nós tivemos aqui no município. Foram 38%, né, que se declararam pretos. Né? Então a gente ainda precisa de rever também como que é esse processo. Porque aí no início do ano teve isso de ter cotas, né, para poder você participar do pleito eleitoral, mas aí veio no início do ano. E a gente sabe que o processo eleitoral, política eleitoral, ele não acontece em 2 meses. Né? Ele precisa ser construído. Assim como toda representatividade, seja para a população preta principalmente, ele precisa ser construído. Né? Porque ele precisa de ter... Quando a gente fala sobre representatividade e toda essa falaçada de que representatividade importa, é nesse sentido de que a pessoa que se personifica, né, nesse espaço de representatividade é que vai levantar as nossas bandeiras. É que vai levantar a bandeira contra o racismo, é que vai levantar a bandeira contra o preconceito, contra a desigualdade social, vai levantar a bandeira contra a homofobia, vai levantar as bandeiras de valorização da cultura afro-brasileira. Então, é isso que é representatividade. Quando a gente fica com essas camisetas bonitas, quando a gente fica com essas frases bonitas por aí nas redes sociais de representatividade, é nesse sentido, não é de pessoas que falam que vão fazer, ou de pessoas que se dispõem a participar das disputas eleitorais, ou de disputar qualquer coisa. Mas não por palavras, mas por ações. E representatividade importa é nesse sentido. Dandara foi a vereadora eleita com mais votos de Uberlândia. Porque a Dandara, ela participa dos movimentos de fato. A Dandara é o próprio movimento. Dandara teve o turbante arrancado da sua cabeça numa festa de formatura. Georgetânia. Sim, então a gente tem dentro desses espaços. A Dandara, ela é a representação de que a representatividade de que ela participa dos movimentos, ela conhece a realidade do Congado, ela conhece a realidade do movimento de mulheres, ela conhece a realidade que ela passou quando ela foi tirada dela, uma questão de que era dela. E ela faz parte do movimento negro unificado, que é o MNU. Então, isso é representatividade. Né? As pessoas que, de fato, elas estão dispostas não a ganhar sempre, porque a gente sabe como que funciona todos esses movimentos, a gente sabe como que funciona todos os melindres da política. Mas as pessoas que se dispõem os seus corpos a lutar por uma sociedade menos desigual, isso que é representatividade. Então, quando a gente olha para todos esses números, né, a gente olha em algumas páginas específicas de Instagram e de Facebook, e a gente olha que quando as pessoas falam assim, ó, essa página me representa no dia de hoje, devido ao grande número de representatividade preta, de representatividade trans, de representatividade de mulheres na política, de representatividade de candidaturas coletivas. É isso que a gente está falando, não é de pessoas que estão ali falando por falar, mas é de pessoas que levantam bandeiras no sentido bíblico da palavra de fazer, de ação. Porque a gente não precisa de pessoas que falam, a gente precisa de pessoas que fazem.
Porque falar por falar, tá todo mundo falando nas redes sociais. Mas quais dessas pessoas que de fato estão fazendo? Porque a gente viu aí nos últimos 45 dias inúmeras pessoas levantando várias bandeiras que a gente nunca viu falar. Digital, várias bandeiras que a gente nunca viu falar. Mas agora, a partir de 1º de janeiro é que nós vamos ver, de fato, se vai haver uma representatividade dessas pessoas em cada proposta que essas pessoas fizeram. Porque não tem como a gente descaracterizar ou caracterizar essa questão de representatividade preta nesse sentido, trazendo aqui para o nosso município. Hoje, a gente, a partir de janeiro, nós não temos, eu acho que a gente não tem nenhum eleito, nenhum negro eleito, nenhum. E é difícil a gente construir e a gente romper com as barreiras, até mesmo para as pessoas quererem se candidatar. Ah, mas tem as pessoas negras se candidataram, sim. Mas é preciso, além da questão da candidatura, é preciso haver uma identidade, é preciso haver essa questão da representatividade no sentido da pessoa já participar dos movimentos, da pessoa já levantar essas bandeiras, não precisa nem fazer parte de nenhum movimento, mas que a pessoa já defenda tudo isso. E não é levante de bandeira, é defender uma sociedade menos desigual. Porque tudo aqui é assim, ó, se você defende isso, você é isso. Se você defende isso, tá tudo muito polarizado. Tá tudo muito polarizado. E a gente querer uma sociedade menos desigual para todos, não é você ter uma posição política, é você acreditar que a sociedade pode ser melhor. Então, eu acho que a política em si, a política partidária principalmente, ela ainda tem que melhorar nesse sentido. E nós precisamos incentivar os nossos... Eu falo sempre dos jovens. A gente precisa incentivar os nossos jovens a querer. Porque a quantidade de pessoas que não votou aqui no município, que se abstiveram de votar, é muito grande. Né? Muito grande. E as pessoas que deixaram para o último minuto também é muito grande. Né? E a gente precisa rever tudo isso. Né? E ver tudo isso com muito carinho. Né? Eu acho que a gente precisa ver isso com muito carinho. Eu acho que porque é o que vai definir, né? A demonização da política também leva a isso, né? Ou seja, vamos fazer isso, falar que a política é isso, política é aquilo, porque aí ninguém vai ter interesse e nós continuamos mandando, ou não? É uma forma, Luiz, é realmente uma forma de se atingir principalmente os jovens. Quando a Rivalina fala de que nós temos que levar a política até os jovens, é uma necessidade explícita nossa. Porque quando você faz esse movimento que você falou, eu estou afastando esse grupo das urnas. E se você verificar, não tem nenhum estudo ainda, Rivalina, mas provavelmente a gente pode verificar e fazermos esse estudo, nós vamos chegar a quem é essa população que não votou. Então, assim, eu tenho certeza que essa população que não votou, ela tem uma característica própria, né? E com certeza é um grupo que está totalmente, né, desestimulado com as questões políticas e sociais. Isso eu tenho quase que certeza. Mas eu só queria fazer um contraponto, Rivalina, porque eu lembro muito bem da exigência, né, do Barroso para que nós tivéssemos, a partir dessa eleição já, a questão da cota partidária. Eu achei assim que foi corajoso da parte dele e totalmente necessário. Por mais que tenha colocado um prazo muito curto, mas nós não poderíamos esperar até 2024. Então, acho assim, a partir do momento que isso foi colocado agora, mesmo que não tenha um efeito nessa eleição, ela tem um efeito de mexer com as pessoas, tanto que nós estamos discutindo isso aqui agora. Então, já começa um processo de construção. Se não tivesse sido colocado, né, neste momento, e só colocado em 2022, a gente não estaria nem discutindo agora. Então, só o fato de nós estarmos discutindo agora esse processo de construção, eu tenho certeza que já teve uma valia. Então, é muito importante a gente pensar, foi um ato muito corajoso, inclusive, né, eu acho o ministro Barroso muito corajoso, né, por tudo que ele enfrenta ali, e tem enfrentado, né, no movimento de caracterizar a nossa própria democracia também, e do nosso voto democrático, né. Então, assim, eu até apoio, né, nesse sentido. Mas, assim, eu acho que por menos tempo que nós tivéssemos, não foi possível, talvez, ter um efeito que nós esperávamos agora.
Eu tenho medo desse outro efeito que eu coloquei aqui realmente, né, de candidaturas laranjas e outras coisas. Mas, assim, eu acho que foi colocado e nós temos agora que vermos o mérito, né, do que foi e partimos para a construção dessa questão. E, principalmente, Rivalino, de acompanhamento de como se isso é aplicado na realidade, né, na cristalização. É isso aí, como a Rivalina disse, né? A Rivalina disse, tem que trabalhar e trabalhar sempre. Se você dormir um pouquinho, cochilar... Ô, gente, o cachimbo não cai não, Luiz. Você chuta as duas pernas. Eu queria agradecer vocês aqui e só assim, lamentar, né? Nessa semana da consciência negra, um assassinato em Porto Alegre de um negro e o diretor da Fundação Palmares, né, excluindo o Milton Nascimento das personalidades negras do Brasil. Assim, não dá para entender, né? Não sei. Uma coisa reflete a outra. Uma coisa reflete a outra, Luiz. Nós estamos dentro de um país racista, onde um negro, assim como já aconteceu no passado, também é o instrumento da prática racista. Então, agradeço a vocês assim, pela participação. E eu queria fazer um convite aqui, agora vou pegar vocês de surpresa. Se vocês quiserem, tiverem interesse, eu abro aqui na rede hoje um espaço só para falar da cultura negra. Não é por nada, porque ela pode entrar dentro de qualquer espaço dentro da própria rede hoje, mas é um espaço que a pessoa sabendo, vão lá que vão ter isso. Aí depois a gente pode conversar como é que a gente pode fazer isso e tal, para, pelo menos em Patrocínio, os pretos terem uma voz permanente de um veículo de comunicação que ele vai falar o seu dia a dia, os seus problemas, as suas soluções, enfim, e talvez até nisso a gente pode já criar uma consciência para as próximas eleições, por exemplo. Então, eu quero deixar esse espaço aqui franqueado na rede hoje para a gente pode até criar um espaço exclusivo para o Compir, não precisa nem ser ligado à entidade, mas à comunidade negra de Patrocínio. Luiz, eu agradeço, né? Eu acho que é muito importante, nós precisamos de espaço de voz também. Eu acho que a Rivalina concorda comigo. O espaço de voz, ele leva à ocupação de espaço de poder. E ele empodera, né, aqueles que precisam do espaço de voz também. Então, se nós temos hoje uma população calada, né, e essa população calada, ela é composta por pretos e pardos na cidade de Patrocínio. Eu concordo, sim, e já agradeço, né, a oportunidade de, mais uma vez, colocar a gente nesse espaço de diálogo, porque as nossas vozes, elas precisam ecoar, né, para que outras vozes ecoem. E esse espaço, Luiz, com certeza vai ser importante para isso, para que as vozes das pessoas, para que as vozes dos negros e pardos, dos indígenas e dos quilombolas também da região, para que essas vozes elas possam ecoar. Né, e fica aqui o nosso agradecimento, e muito mais do que reverberar aí toda essa situação desse presidente, dessa fundação, eu acho que é reverberar toda essa resistência dessa mulherada preta que foi eleita, desse povo preto que foi eleito, que vai fazer a diferença nas câmaras municipais, nas prefeituras de cada cidade onde eles foram eleitos, e até aqui mesmo no município. A gente espera que todos os vereadores que foram eleitos, que eles tragam nas pautas de trabalho deles políticas públicas afirmativas para o povo preto, para a comunidade negra, para os grupos culturais afro-brasileiros, né, para que a gente tenha a nossa cultura valorizada dentro do nosso município. Né? Então, eu acredito que através de todas essas perspectivas, né, eu acho que esse 20 de novembro desse ano de 2020, ele vem mesmo como uma necessidade de afirmar os nossos compromissos com a sociedade, né, com a população, principalmente com a população patrocinense, com a comunidade patrocinense que tanto anseia por políticas públicas afirmativas voltadas para a comunidade negra.
né? E viva Dandara, viva Zumbi, viva Marielle Franco, viva Hélida Amparo, viva Fabrina, viva Kênia e viva todas as pessoas que estão na luta diária, enfrentando todos os processos de racismo, de discriminação e de preconceito. E viva Marlúcio, que eu sempre gosto de falar, que é um dos únicos pretos e doutores que eu conheço. E a gente precisa fazer essas referências, porque é importante para nós, enquanto jovens pretos, enquanto mulheres pretas, enquanto pessoas pretas, a gente vê essas referências perto da gente. Muito obrigada, viu, Luiz? Tá legal. Então, depois a gente senta, conversa, porque aí a gente vai destacar a cultura, culinária, política, enfim, tudo que for destinado a esse público e para todo o público. Por que não? Para todo mundo assistir, mas quem vai produzir são vocês e depois a gente vai combinar isso aí. Muito obrigado, viu? Um abraço, né? Até o próximo encontro. Obrigado, Luiz, mais uma vez. Eu queria reforçar as falas da Rivalina. Nós estamos esperançosos que a partir de 2021 realmente se haja uma mudança de postura para as políticas públicas. Nós estamos aqui, pretendo, e espero que com um conselho municipal um pouco mais ativo do ponto de vista de cobrança também de postura política dos nossos vereadores, que realmente eles se aproximem da sociedade, que eles conheçam a realidade patrocinense, porque a maioria não conhece de uma forma muito próxima de si, mas não conhece a real necessidade da população patrocinense, e que nós nos colocamos à disposição deles. Basta procurar a Rivalina, me procurar, que a gente apresenta para eles a situação real da população preta de Patrocínio, e também da população pobre, não só preta, que parte dela é branca, está periferizada também. Então, assim, aqueles que tiverem necessidade, eu me coloco à disposição, para que nós realmente sejamos transformadores no processo de mudança na vida dessas pessoas. E não coloco só como membro do Compir, mas também como diretor do IFM do Campus Patrocínio, à disposição dessas autoridades, como eu sempre me coloquei. Posto Econômico, o posto pé quente da cidade, está com mais uma promoção. São 8 prêmios incríveis até dezembro, um por mês. E ao final da promoção, uma moto Honda 0 km. A cada abastecimento de R$50 em gasolina ou etanol ou R$100 em diesel, você já garante seu cupom. Posto Econômico, o único que realiza um show de prêmios para você. As suas lembranças merecem um lugar especial. Venha conhecer o Memorial Jardim dos Ipês. Informações 3199-8000.